Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 22, diz assim: Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar ao ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse: Dá-me, peço, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Somente até aqui. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te louvamos, ó Senhor. Muito obrigado pelos louvores aqui entoados essa noite. Mas que neste momento não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que a tua palavra possa rasgar os nossos corações e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Eu te peço, ó Senhor, que a semente que for semeada essa noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. E fica conosco, ó Senhor, esta noite, e que teu nome seja glorificado aqui neste lugar, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Quando nós observamos a história de Jacó e Esaú, a Bíblia ela fala que Esaú era um homem do campo, era um homem de caça, era um homem, um caçador. Por isso, por se tratar da caça, o seu pai gostava mais de Esaú. Jacó já era um homem caseiro, né? É aquele homem que vai dizer: é o filhinho de mamãe. É o filhinho de mamãe, que ajuda a mamãe em casa. Irmãos, dizer isso hoje parece normal, mas naquela época era uma diferença muito grande. Porque as pessoas, as famílias dependiam da caça para viver. Então, o caçador, aquele que era o caçador, ele era visto como um grande homem, tinha um grande futuro, Esaú, e seu pai gostava mais de Esaú, porque via nele o futuro da família. Porém, Jacó era um homem caseiro, um homem que estava ali com a sua mãe, ajudando nos afazeres de casa, sabia cozinhar, sabia fazer as coisas, mas as pessoas olhavam assim: Jacó vai depender do seu irmão para a vida inteira, porque ele é um homem caseiro. E eu imagino Jacó, irmãos, naquela situação, sempre olhando para o seu irmão, as pessoas olhando para o irmão dele, e nunca para ele. O seu pai olhando sempre para o irmão Esaú, e não para Jacó. Ele cresceu com isso no seu coração. Até mesmo, eu digo por experiência própria, porque eu tive um irmão mais velho inteligente. Meu irmão mais velho só tirava 10, 9,5, 10. O Amir sempre foi alguém que gostava muito de estudar, e eu não. Então, quando ia para a escola lá, o Amir 10 e eu 5, os professores perguntavam assim: por que você não é igual ao seu irmão? E na escola eu sempre era chamado: olha o irmão do Amir. Era sempre assim, eu não tinha nome, é o irmão do Amir.
E eu pensava, poxa, por que eu não sou igual ao meu irmão? E eu cresci com isso, os professores dizendo, por que você não é igual ao seu irmão? Eu cresci com isso, e eu ficava pensando, por que eu não sou igual ao meu irmão? E sim, eu tentava me espelhar, mas só que eu não era ele. Eu não tinha a mesma aptidão que ele tinha. Inclusive, até uma vez eu encontrei um professor lá da sétima série, eu vi ele no ônibus, foi até engraçado, ele me viu, falou, oi, tudo bem, como que você está? Eu falei, não, estou bem, estou na faculdade, estou estudando. Ah, se você está na faculdade, você está na privada? Eu falei, eu estou pagando. Ele falou, seu irmão deve estar numa pública, numa federal, né? Eu falei, até aqui esse professor está me jogando para baixo, olha só. Tantos anos se passou e até aqui ele anda de ônibus e está querendo dizer que... Eu falei, deixa para lá, viu? Não tem que provar nada para ninguém. Irmãos, e Jacó, ele cresceu com isso. Olha Esaú, como ele é forte, como ele sabe caçar. Olha o futuro de Esaú, ele vai levar o nome da família. E Jacó, ele cresceu com isso dentro do seu coração, chegando ao ponto de ele querer roubar a bênção do seu irmão. Chegando ao ponto de ele enganar o seu próprio pai que já estava na velhice. Ele chama Esaú e fala ali, o Isaac, ele fala para Esaú, eu estou velho, prepara uma comida para mim e eu vou te abençoar. Naquele momento, Rebeca ouve as palavras ali do seu esposo, ela chama Jacó e fala, Jacó, eu vou te ajudar. Vai lá, eu vou preparar uma comida que seu pai gosta. Você veste as roupas do seu irmão. Você vai parecer o seu irmão. Você vai ter o cheiro do seu irmão e você vai receber a bênção que era para o teu irmão. Olha, irmãos, como isso era sério. A mãe fazendo isso com o próprio filho, ajudando Jacó a enganar o seu próprio pai. Mas aquela bênção não era para Jacó, era para Esaú. O que eu aprendo aqui, irmãos? Não tente roubar uma bênção que não é tua. Não cobice a bênção que é do teu irmão. Porque se o teu irmão tem uma bênção, Deus também tem uma bênção reservada para você. A tua história não é a história do teu irmão. Você não precisa parecer o teu irmão. Você não precisa vestir as vestes do teu irmão. Você não precisa ter as roupas do teu irmão. Você tem uma história que é para você. Porque o jeito que Deus te fez, o jeito que o Senhor te formou, é porque Ele tem uma história que encaixa perfeitamente com as tuas qualidades. O problema é que nós sempre queremos aquilo que não temos. Por isso que a Bíblia ela diz, não cobiçarás. Irmãos, a inveja é como a podridão dos ossos. A Bíblia ela fala, não cobice. Não cobice o que é do teu irmão, não cobice a fazenda, não cobice a mulher do teu próximo, não cobice a casa do teu próximo. Almejar, crescer na vida é errado? Não é errado. Você ter planos para o futuro, você querer algo melhor, um trabalho melhor, um emprego melhor, uma casa melhor, isso não é errado. O problema é quando você quer o que é do teu próximo. Aí é pecado. Porque o que é bênção na vida dele, se você tomar, vai ser maldição na tua vida. Assim como foi maldição na vida de Jacó. A partir do momento que ele enganou o seu pai, irmãos, Jacó ele teve que fugir de casa sem nada. Ele ficou sozinho, ele tinha o seu pai e sua mãe ali, ele teve que fugir porque o seu irmão ficou com raiva. E temendo pela sua própria vida, ele teve que fugir. Fugir para uma terra distante, para procurar os seus tios. E depois, ele também foi enganado por Labão. E Jacó, ele se tornou um fugitivo. Por conta do seu erro, ele se tornou um fugitivo. Por quê? Primeiro ele começou fugindo do seu irmão. Saiu às pressas da casa do seu pai e foi à casa do seu tio. E ali, quando ele chega na casa de Labão, ele começa a trabalhar para Labão, se casa.
com Raquel, se casa com Lia, trabalha ali para Labão. Deus, pela sua misericórdia, abençoa Jacó. Mas no momento que Jacó ele está crescendo, no momento em que Jacó adquire posses, no momento que começa a ter ali uma divergência com o seu sogro, o que acontece? Jacó, ele aprendeu a fugir. Ele não encarava os problemas. Ele não enfrentava os problemas. O que ele fez? Vamos fugir. Pega as coisas, pega os seus filhos, os seus animais, e sem ao menos dar um tchau para o seu sogro, ele vai embora. Imagina, irmãos, que ingratidão de alguém que acomodou, que recebeu ele sem nada, e depois ele vai embora com as suas 2 filhas e os seus netos sem nem dizer um tchau. Porque Jacó aprendeu a fugir. Primeiro, fugindo da casa do seu pai, do seu irmão. Depois, fugindo de Labão. E ali, quando ele estava retornando, eu vou pular aqui algumas partes, porque senão se tornaria muito extenso a introdução. Quando ele está voltando para a sua terra natal, para a sua casa, quando ele estava ali diante, chegando perto de onde o seu irmão estava, eles falaram para eles: olha, o teu irmão vem com um grande exército ao seu encontro. Jacó, naquele momento, ele temeu. Aqui nessa passagem que nós lemos, Jacó ele temeu, ele estava ali no Val de Jaboque, porque o seu irmão, ele sabia da ira, da fúria, ele sabia o que ele tinha feito lá atrás, que ele não tinha resolvido algo lá atrás, e que seu irmão viria acertar as contas com ele. E ele já estava temendo por sua vida. E aqui Jacó, ele já estava pensando em fugir de novo. Fugiu antes, fugiu do seu sogro, e aqui já estava pensando em fugir do seu irmão. Por quê? Porque ele divide os seus bandos em 2 e fala: se ele destruir um, eu vou com o outro, eu fujo com o outro. Ele já estava querendo fugir novamente. Irmãos, eu digo para você, aquele que aprende a fugir dos seus problemas, ele vai continuar fugindo a vida inteira. Por quê? Porque ele tem isso no seu coração. E eu digo para você, Deus, ele está te chamando. Não fuja de Deus. Até quando você vai fugir do chamado que Deus tem para a tua vida? Até quando você vai fugir dos problemas? Até quando você vai fugir daquilo que você precisa consertar? Daquilo que você precisa acertar na tua vida? Porque Deus, ele não fala, continue assim, não. Ele fala para a sua igreja, ele fala: olha, lembra onde você caiu e volta. Lembra do teu primeiro amor, lembra onde você caiu, volta lá e conserta o que você fez e depois você continua caminhando. Deus, ele não quer que você continue fugindo dos seus problemas. Até quando você vai viver fugindo dos problemas? Até quando você vai viver fugindo da chamada que Deus tem para a tua vida? Até quando você vai viver fugindo do Espírito Santo, fugindo de Deus? Deus tem um propósito muito grande na tua vida, mas você precisa acertar algumas coisas. Tem um ditado do inferno que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. E não, irmãos. Deus primeiro endireita a linha para escrever de forma correta. Deus não dá o jeitinho brasileiro, não. Deus não é brasileiro, não, tá bom? Deus não é brasileiro. Vou dar um jeitinho. Não, irmãos. Deus faz as coisas certas. E até quando você vai fugir de Deus? Até quando você vai fugir? Irmãos, e quando você foge de um problema, ele aumenta. Esse que é o problema. Eu lembro até hoje, quando eu era adolescente, irmãos, e assim, eu queria um videogame, eu e o meu irmão queria muito videogame. Meu pai não tinha condição para nos dar. E a gente ficou sabendo que um rapaz que mora no bairro ali embaixo, que
era só traficante, só ele estava vendendo um videogame. Falei, olha, eu compro esse videogame, mas eu não tenho dinheiro agora, depois eu pago. Falei, tá bom, olha que ideia bacana. Trabalhar, né? Não trabalhava, mas eu falei, depois eu pago. Mas eu esqueci de pagar o traficante. Olha que ideia brilhante. Esqueci de pagar o rapaz. Aí uma vez, eu lembro até hoje, minha mãe estava levando a gente para um culto na casa de uma irmã. Aí esse rapaz, ele passou em cima de um caminhão e falou, me paga, eu quero meu dinheiro. Bom, na hora, eu fiquei, até as forças, sabe, foram embora assim. Minha mãe olhou para mim, menino, por que você está amarelo? Eu falei, nada não, mãe. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer e eu não tenho dinheiro para pagar o agiota. E agora, o que eu faço? Irmãos, eu lembro que eu comecei a fugir. Eu saía da escola andando atrás dos postes, assim, sabe? Eu falei, será que o rapaz está ali? Não está. Aí, por onde a maioria das pessoas vão no caminho, sabe? Eu cortava os becos para não ver ele. Eu ia cortando os becos porque eu aprendi a fugir. E quando você foge, o problema aumenta. Quando você foge de um problema, irmãos, você vive uma angústia continuamente. E aquele problema só vai aumentando. E eu vivia fugindo, irmãos. Andava atrás dos postes, não andava no meio das pessoas, não fazia o trajeto. Eu lembro que uma vez minha mãe, ela falou, Nilson, você está aprontando, né? Eu falei, por quê, mãe? Eu tive um sonho que chegava alguém aqui de carro, colocava você e seu irmão dentro do carro e levava embora. Eu falei, meu Deus, Deus está até mostrando o futuro para mim. Eu falei, não, mãe, aprontando não, imagina, aprontando o quê? A gente está tranquilo. Irmãos, até o dia que o rapaz foi bater na porta de casa. Ele chamou meu nome lá fora de casa. Meu Deus, eu me gelei. Falei, como que ele descobriu meu endereço? Irmãos, é isso que acontece quando você vive fugindo do teu problema. Uma hora ele vai bater na tua porta. E ele vai se tornar pior do que antes, se você tivesse resolvido lá atrás. E eu tive que pagar muito mais caro do que aquilo que valia aquele videogame depois. E até meu pai, ele falou para mim, por que vocês não me falaram que vocês estavam com esse problema? Minha mãe falando, é por isso que Deus estava me avisando. Deus mostrava que tinha alguém indo levar vocês embora, matava vocês. Eu falei, Senhor. Irmãos, e meu pai ele até falou, por que você não me falou e eu te ajudava? Te ajudava a pagar. Irmãos, quase perdi minha vida por causa de pouco dinheiro. O que eu digo para você por que você não fala para o teu pai? Por que você não conversa com Deus? Porque Ele vai te ajudar a enfrentar esse problema. Só que não fuja mais desse problema. Pare de fugir. Encare esse problema de frente. Vá ao encontro dele e diga, eu vou resolver esse problema. Eu não vou continuar fugindo mais. Pare de fugir. Jacó, ele estava fugindo e ali ele encontra o Senhor, ali no vale. Ele encontra o Senhor ali no vale e naquele momento ele diz, quer saber, eu não vou fugir não. Agora eu vou abraçar o Senhor. E ele abraça o Senhor naquele momento. E naquele momento o Senhor diz que aquele varão começou a lutar com Jacó, e Jacó começou a lutar com ele, e começavam a se bater ali, ele dizendo, me solta, porque daqui a pouco já vai raiar o dia. E Jacó dizia, eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não te solto enquanto o Senhor não liberar uma bênção na minha vida, porque não dá mais para continuar fugindo, não dá mais para continuar angustiado, não dá mais para ficar pensando no meu irmão e sentir aflição, não dá mais para viver essa vida. E o Senhor é assim, irmãos, quando nós abraçamos a Ele, Ele é luz, e nós somos pecadores, há trevas dentro de nós, e muitas vezes quando abraçamos o Senhor, irmãos, isso muitas vezes nos confronta. É a guerra da carne contra o Espírito, e do Espírito contra a carne, que eles ficam lutando um contra o outro,
porque a tua carne quer fazer as obras da carne, mas o Espírito quer fazer a vontade de Deus. E muitas vezes vai haver esse confronto de luz e trevas dentro do teu coração. Vai vir angústia, vai vir aflição, mas eu digo para você, não largue do Senhor. Continue abraçado com o Senhor, continue firmado na verdade, continue abraçado com a verdade. A verdade, ela confronta, irmãos, mas a verdade, aquele que permanece na verdade, ele tem futuro. Aquele que permanece na verdade, ele permanece para sempre. O Senhor é forte e nós somos fracos. O Senhor é justo e nós somos falhos. O Senhor é fiel e nós somos infiéis. Então por isso que muitas vezes vai haver esse confronto dentro de nós. Mas eu digo para você, não abra mão do Senhor. Não abra mão do Senhor, abrace Ele firmemente, abrace Ele, por mais que esteja doendo. Ah, mas está doendo, eu não estou aguentando, porque Jacó ali lutando, naquele momento da luta, para ajudar, o Senhor tocou no seu nervo. Imagina a dor que ele sentiu. Vai vir a dor, vai vir angústia, mas vai dar vontade de parar, mas continue abraçado com o Senhor. Diga, Senhor, eu vou continuar lutando, eu vou continuar lutando. Ele, até o anjo dizia, olha, me larga. Ele diz, eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. Eu quero a bênção de Deus. Eu cansei de buscar bênçãos aí fora, cansei de enganar as pessoas, eu cansei de trapacear, eu cansei de fugir. Agora eu quero a bênção de Deus, aquilo que Deus tem reservado para a minha vida. Eu não quero a bênção do meu irmão, eu não quero a bênção do meu sogro, eu quero a bênção de Deus. Irmãos, busque a bênção de Deus, ame a bênção de Deus, lute pela bênção de Deus na tua vida. Lute pela bênção de Deus, não pelas coisas terrenas. Por isso que muitas vezes somos confrontados, e isso dói. Mas não abandone a verdade jamais. Esses tempos agora, tinha um pastor aqui, eu gostava de ouvir, fui em alguns seminários dele, e de um tempo para cá, ele começou a dizer umas meias verdades. Eu falei, aqui está estranho, viu? Para gente que conhece a Bíblia, esse cara aí está mudando. Ele está mudando o pensamento dele. Começou a falar que o inferno não é eterno, que Deus vai perdoar quem foi para o inferno. Ele começou a falar que quem tira a vida vai para o céu. Eu falei, Deus, tem alguma coisa aí? Eu até mandei um e-mail para ele. Eu falei, isso aqui não está legal, né? Eu gosto das suas ministrações, mas com certeza ele se leu, né? Nem teve o trabalho de responder. Eu falei, tá bom. Eu falei, quer saber? Vou parar de ouvir. Porque se não está me edificando, para que eu vou continuar ouvindo esse cara? E depois de um tempo, fiquei sabendo, esses dias agora, ele foi lá e tirou a sua própria vida. Ele tirou a sua própria vida, sua esposa e seu filho. Irmãos, a árvore você conhece é pelos frutos. Não é pelas palavras aqui agora, é pelos frutos. É conforme o teu caminhar, conforme aquilo que você caminha, é o que vai refletir lá na frente. Se você não caminha na verdade, o final é destruição. Agora, se você está firmado na verdade, irmãos, Deus ele vai te sustentar. Deus ele vai te sustentar. Então eu digo para você, continue lutando pela promessa, continue lutando para viver uma vida reta diante de Deus, continue lutando para crer na palavra, continue lutando pelo teu caráter, continue lutando para você viver uma vida santa e reta diante de Deus. Continue lutando contra o teu eu, contra a tua carne. Continue lutando. Não desista dessa luta. Esse é o bom combate.
Esse é o bom combate que nós temos que combater todos os dias. Que até o próprio Paulo ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso é a guerra que nós travamos contra a carne, mas graças a Deus, irmãos, que temos o Espírito Santo de Deus, e através do Espírito Santo de Deus nós podemos vencer o nosso eu, podemos vencer a carne, os prazeres da carne, conseguimos vencer essa guerra através do Espírito Santo de Deus. Então eu digo para você, se encha do Espírito Santo de Deus e continue o bom combate. Não desista, continue lutando pela tua casa, continue lutando pela tua família. Porque eu digo para você, é questão de vida ou morte. No Val de Jaboque, irmãos, é questão de vida ou morte. Porque Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer. Mas Deus ele veio para te dar vida e vida com abundância. Então se agarre às promessas de Deus. Mesmo temendo o futuro, mesmo sem saber o que vai acontecer no amanhã, se agarre às promessas de Deus, se agarre à palavra. Diga: eu não vou abrir mão, eu vou continuar com o Senhor, mesmo com a minha pouca força, eu vou continuar lutando. Irmãos, porque nós não somos chamados para desistir, nós não somos chamados para a perdição. Não é aquele, se Deus quiser eu vou entrar no céu, não. Porque entrar no céu, irmãos, é questão de, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não é se Deus quiser, não. Deus ele quer, porque a salvação é para todos, mas para todos que vencerem. É por isso que a Bíblia ela diz, irmãos, a coroa não é para todo mundo, não. Coroa, galardão não é para todo mundo, não. Morreu, está lá no céu, está lá com o Senhor. Quem manda para o céu e para o inferno é Deus que sabe. Mas eu digo para você, o céu não é para todo mundo. Claro, Deus ele quer que todos se salvem, mas a Bíblia ela deixa bem claro, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, aquele que vencer. Então no meio dessa batalha, irmãos, não é se Deus quiser não, você vai vencer em nome de Jesus, porque Jesus diz, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, e se ele venceu, você vai vencer também. Se você continuar firmado na promessa dele, continuar firmado na palavra, é aquele que vencer. Galardão é para aquele que vencer, coroa é para aquele que vencer, não é para aquele que começou e desistiu no meio. A Bíblia ela até diz, aquele que morreu no seu pecado, tudo que ele fez de bom vai ser apagado. Deus não vai se lembrar. Agora, aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, todos os teus pecados são perdoados e tem coroa de glória reservada para mim e para você. Então você vai chegar ao céu, eu vou chegar ao céu, porque nós vamos lutar até o fim. Nós vamos lutar até o fim. Até o sol da justiça raiar, assim como Jacó. Jacó naquele momento, ele ali com muita dor, e o Senhor ele diz, qual é o teu nome? Ele diz, Jacó, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, por isso agora, você não vai se chamar mais Jacó, mas sim Israel. Irmãos, no Val de Jaboque, Jacó desceu como Jacó e subiu como Israel. Ele foi até o Val de Jaboque desesperado, angustiado, fugitivo, e agora ele sobe com o nome de umas maiores nações da terra, com o nome de Israel, porque você guerreou como um príncipe com Deus e com os homens.
Irmãos, Deus ele é poderoso para mudar a história, Deus é poderoso para mudar vidas, Deus é poderoso para mudar caráter, Deus é poderoso para mudar. Muitas pessoas dizem, mas esse daí não tem mais jeito. Para Jesus tem. O que basta é você se agarrar com Deus e deixar Ele trabalhar na tua vida, Ele trabalhar no teu caráter, no teu coração. Vão chegar, assim como Jacó, aquele ali era o que enganava, agora é um dos patriarcas. Aquele ali é que vivia fugindo, e agora é um dos patriarcas que o próprio Jesus diz, vocês vão assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Porque se Jacó continuasse fugindo, com certeza ele não estaria na lista de Jesus, irmãos, dos patriarcas. Mas Jacó permaneceu firme até o fim. E ele recebeu, e ele foi mudado, ele foi transformado. E quando ele subiu do vale, ele disse, eu vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. Irmãos, ele estava dizendo, eu fui transformado por dentro, eu tive um encontro com Deus. O que nós precisamos é ter um encontro com Deus. Até as crianças, os adolescentes que aqui estão, nós precisamos ter um encontro com Deus. Abraão teve um encontro com Deus, Isaque teve um encontro com Deus, mas Jacó ainda não tinha. Jacó ainda não tinha, e Deus ele não tem netos, Deus ele tem filhos. Então todos precisam ter um encontro com Deus, todos precisam passar no Val de Jaboque e agarrar ao Senhor, se firmar com Ele, ter um encontro com Ele para ter a sua história mudada, o seu caráter transformado. Todos precisam ter um encontro com Deus, porque Jacó ele diz, eu vi o Senhor face a face, e a minha alma foi salva, agora eu me sinto salvo. E é o que o Senhor ele quer fazer, Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer restaurar, e Ele quer dar um significado e um propósito à tua vida. Então eu digo para você, pare de fugir do Senhor, pare de fugir do Senhor, pare de resistir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo está falando aqui essa noite, eu tenho uma obra maravilhosa na tua vida, mas pare de fugir, pare de correr. Até quando você vai ficar postergando o chamado de Deus na tua vida, a obra que Deus ele tem na tua vida? Até quando você vai ser como o profeta Jonas, que só vive fugindo? Até chegar o momento de entrar na boca do peixe? Deus teve misericórdia de Jonas, mas quantos Jonas não saiu da boca do peixe? Quantos Jonas não escaparam da boca do peixe? Então pare de fugir, irmãos, que Deus ele tem uma história maravilhosa para a tua vida, assim como foi com Jacó. Vamos ficar de pé neste momento? Vamos estar orando? Deus ele tem um propósito maravilhoso na tua vida. Deus ele tem uma história escrita para você, mas tem o livre arbítrio. Se você não quiser, nada vai acontecer. Você pode escolher o teu próprio caminho. Você pode fazer da tua maneira, ficar enganando e sendo enganado a vida inteira. Mas saiba que Deus ele tem a verdade. Deus ele tem um propósito para você. E busque essa noite um encontro com Ele. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, quantas vezes fugimos da Tua presença, quantas vezes fugimos, ó Senhor, de obedecer a Tua palavra, quantas vezes queremos, ó Senhor, fugir, assim como Jacó, fugir dos nossos problemas, e não queremos resolver, mas nós te pedimos essa noite, ó Senhor, meu Deus eterno, mesmo no Val de Jaboque, nós nos agarramos a Ti e dizemos, ó Senhor, não te largamos enquanto o Senhor não nos abençoar. Senhor, queremos a Tua bênção. Eu não quero, ó Senhor, seguir o caminho deste mundo, eu não quero seguir a minha própria vontade, mas eu quero fazer a Tua
tua vontade, eu quero fazer o teu ide, eu quero fazer o teu querer, e que teu nome seja glorificado, ó Senhor, através da minha vida, através das nossas vidas. Por isso nós te pedimos, ó Senhor, sabemos que temos muitas coisas em que mudar, em que melhorar, e nós te pedimos, retira tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que impede, ó Senhor, o teu propósito nas nossas vidas. Senhor, meu Deus eterno, que nós possamos, ó Senhor, ter a vida transformada, que nós possamos ter a vida mudada para a honra e a glória do nome de Jesus. É o que desde já nós te pedimos e te engrandecemos, é o que nós clamamos a ti para todo sempre, ó Senhor. Meu Deus eterno, queremos ter a vida mudada, Senhor, queremos a tua bênção, queremos a tua bênção sobre a nossa casa, queremos a tua bênção sobre a nossa história, queremos a tua bênção sobre a nossa família, e que teu nome seja glorificado através das nossas vidas. É o que desde já te pedimos, te engrandecemos e te glorificamos para todos sempre. Amém. Amém.